strong. Interessante a sua colocação, ideia também. Agora nós esbarramos no chamado fomento, recursos. Sim, recursos. Né? Sempre quando vai se colocar isso, coloca uma porção de entraves. Hoje um microempreendedor, né, que é os chamados MEI, para abrir uma empresa, uma loucura de documentos. Burocrático. A burocracia é muito grande. Não ajuda, em primeiro lugar, não ajuda. É muitas andanças para caças de papéis. Né? E muito pouca ação do Estado ou da iniciativa privada. A gente também não pode colocar todo o corpo em cima do Estado. A iniciativa privada, os bancos intercedem de maneira negativa. Sim. Não, doutor Michel? O que acontece, João, é que a gente tem uma política de Estado forte e economia fraca. O Brasil é chegado dessa forma. O liberalismo econômico ele vem ao contrário, onde você tem economia forte e menos Estado. Então, quando a gente vê a interferência do Estado na economia, isso é prejudicial para um país. E é o que acontece hoje no Brasil. Então, quando a gente trata de investimentos, a gente trata de fortalecer a economia e reduzir o Estado. Quando eu digo reduzir o Estado, é ele fazer somente o que é a obrigação dele. Não burocratizar, que é o que nós estamos falando. Eu abro uma empresa, fecho uma empresa, leva anos, às vezes, para uma pessoa fechar uma empresa. Às vezes leva anos para você conseguir investimentos. Às vezes você é um médio, pequeno empresário que você começa às vezes a avançar, você vai lá tentar um fomento, você não consegue. Aí você tem um grande industrial que às vezes já tem toda uma estrutura que não precisaria pegar aquele fomento é direcionado para ele. Não para o pequeno. Lógico, cada governo tem as suas iniciativas do microcrédito, né? Eu vejo o Ronaldo em Goiás fazendo isso, o Ibanez em Brasília, assim como nos outros estados. A gente percebe que existem esses investimentos no microempresário. Mas são investimentos que vão estruturar a longo prazo. Vamos ser sinceros, muda a realidade de um médio empresário um fomento de 10 a 15 mil reais? É muito difícil, não muda. Se não tiver todo um planejamento para investimento daquele recurso, não adianta o fomento. Então você tem que preparar essas empresas para receber esse fomento também. Porque se você coloca na mão de uma pequena empresa, às vezes até de um MEI, um recurso dele, ele pode virar um grande recurso ao longo prazo, desde que ele tenha estrutura, entendimento e planejamento. Porque não basta ser empreendedor, você tem que estudar e saber o que você está fazendo. E é o que falta no Brasil às vezes. Às vezes a gente fala que o Brasil é um país de empreendedores, de empresários, mas que poucas pessoas estudam o seu negócio, poucas pessoas pesquisam sobre o seu negócio, sobre o seu concorrente, sobre as marcas concorrentes. Então o que falta é um link entre o Estado, né, fazer a sua parte, dar essa estrutura e preparar esses pequenos empresários e médios empresários para que eles tenham um crescimento sólido e a longo prazo. Edições de governos passados, eles colocaram aquelas PPs, né? Participação público-privada, né? E isso parece que não deu grande ganho. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo aqui de Valparaíso, o cinturão que nos corta, que é a BR-040, ela é necessário que ela leva produção e traz, escoa e traz produção. Mas atrapalha e inviabiliza esses municípios decrescentes que tem para baixo, Valparaíso, a entrada da cidade ocidental, Jardim Gá, Lusiânia. Quando o senhor falou da força política. O Valparaíso, urgentemente, há mais de 15 anos atrás, está precisando do viaduto. Isso demonstra a fragilidade do município, porque o município ele não tem a pujança financeira para construir o viaduto. Não é obra barata. Né? Não é só a sequência de construir o viaduto. Tem diversas obras que vão atrelar para esse viaduto estar. Escoamento de água. Aqui, quando chove, vira o rio. Está parecendo Petrópolis. Não tem rio, mas a água escorre, porque a água não tem para onde correr. Para o senhor ter uma ideia do nosso município, 25% de água tratada, de esgoto. Isso é uma loucura. Né? Se você andou por aqui, veio pelo Novo Gama, tanto de buraco que tem na cidade. É loucura. Né? Vai de políticas não bem organizadas, o gasto do dinheiro público é de forma não fiscalizada. Né? Então a gente vê outros municípios, talvez até com o mesmo recurso, com a situação mais interessante, né? Mais bem visto, mais bem tratado. A política não está precisando ter um crescimento, uma renovação, cabeças diferentes, gestores, doutor Michel? João, é onde eu sempre vou insistir. Se a gente não mudar, vai continuar do mesmo jeito. A gente precisa de renovação. Porque o que acontece? As políticas hoje elas precisam ser inovadas. A gente precisa de inovação. Isso que a gente está falando é, por exemplo, de você ter um estudo sobre infraestrutura, ter um estudo de engenharia, ter inovação aplicada. Às vezes uma região não pode ser feito determinado projeto de engenharia, mas você tem inovações naquele projeto. Então precisa renovar, precisa hoje, primeiro, capacitar, porque eu acho que
que os gestores públicos eles têm que ser capacitados. Eu acho que é uma falha enorme e vou voltar à cidade de Anápolis. Hoje Anápolis tem uma estrutura para capacitar os gestores que entram nos cargos dentro da prefeitura. Isso melhora em qualidade, isso melhora em resultados, isso a longo prazo faz uma gestão mais organizada, mais planejada e que reduz custos. Então, enquanto a gente não renovar a política, a gente não renovar as gestões, a gente não pensar no futuro mesmo, planejado e sólido, a gente vai passar por essas mesmas dificuldades. É o carro seu que vai cair no buraco, é o escoamento do produto que não vai melhorar, a logística vai ficar prejudicada, o custo operacional aumenta e a gente inviabiliza todo o processo econômico, que isso inviabiliza o crescimento de um Estado e inviabiliza gerar emprego, trabalho e renda. Você vê que a participação público-privada é tão interessante. O senhor veio de Anápolis, a pista está um tapete. Está um tapete. Bem cuidada, né? Tem socorro, caso necessário. Já que o Estado não está dando conta, essas políticas precisam ter uma evolução de política. Precisam ser organizadas e estudadas, né? Juridicamente estudadas, sim. Porque a gente não pode também passar por um processo de entregar o Estado simplesmente por entregar, por transferir uma responsabilidade. Hoje a gente sabe que tanto na saúde, educação, em todas as outras áreas existe um nível de terceirização de serviços, mas hoje em alguns locais na saúde, por exemplo, existem, e a gente percebe que alguns lugares deram certo, outros não. Então também a gente tem que ter no outro lado uma equipe preparada, um empresário preparado para ter um resultado para a população, porque a gente também não pode pensar no lucro pelo lucro, né? Acho que tudo que envolve a economia, envolve a prestação do serviço, que é de um dinheiro público, ele tem que ser auditado, ele tem que ser fiscalizado, ele tem que ter a questão jurídica muito bem organizada para que atinja de fato a prestação do serviço. Então eu vou concordar com você, João, e reforçar que a gente precisa inovar. A gente precisa inovar não somente pessoas, mas inovar as políticas públicas, as gestões públicas e toda a estrutura que envolve o Estado. Porque hoje o Ronaldo Caiado é governador do Estado. Sim. Ronaldo Caiado pegou o governo do Estado com folha de servidor público atrasado. Hoje o governo do Estado tem mais de 9 bilhões e é ancorado no liminar. Se não fosse o Gilmar Mendes, como é que o Estado ia pagar essa fortuna que não foi criada no governo dele? Foi edições passadas. Sim. Isso demonstra o grau da irresponsabilidade política. Um repassa o bolo para o outro, como se fosse corrida, passando bastante. É porque quando vão terminando as gestões, parece que todo mundo só quer empurrar o problema, né? E é por isso que eu acho que a responsabilidade política ela tem que existir. Eu acho que o eleitor também tem que melhorar muito e conscientizar mais sobre as políticas, entender um pouco mais de política, não basta somente votar. Eu acho que a obrigatoriedade de votar no Brasil, ela esbarra na falta de entendimento sobre a política no Brasil. Por que eu voto por obrigação, mas eu não entendo por obrigação? É contraditório. Então a gente precisa sempre voltar onde? Na educação. Inovar as políticas de educação, trazer para dentro da escola políticas diferenciadas para que essa criança, esse adolescente, ele cresça num país onde ele entenda que votar vai refletir na vida da população durante décadas, talvez até séculos. Muito interessante. Eu estou conversando aqui com o Dr. Michel, farmacêutico, está fazendo um curso de medicina, é empresário, empreendedor, tem experiência na área de saúde, na área de educação e hoje toca o seu negócio lá em Anápolis, gera emprego. O senhor gera quantos empregos hoje, doutor? João, hoje na verdade, como com a pandemia a gente fez uma reestruturação do aspecto da empresa, hoje a gente vai reformular os quadros de funcionários, né? Então a gente está fazendo uma reformulação da marca, está reformulando a distribuidora, mas eu não gosto muito de falar de números, da questão da empresa, mas a gente gera na distribuição, no PDV e na produção. Então, é uma quantidade bacana de gente. Um número satisfatório, né? Para poder manter essa folha tem que fazer os milagres. Tem que fazer os milagres, né? E a gente fala que eu gosto de tratar a empresa como algo extremamente... que às vezes as pessoas misturam pessoa física com pessoa jurídica e a gente entende que eu gosto de números para os resultados e metas, mas eu entendo que a empresa ela tem um papel muito mais fundamental. Amanhã eu saio, a empresa fica e a coisa tem que caminhar. Então a gente tem que aumentar a possibilidade de gerar empregos, a gente tem que melhorar os investimentos na política pública, a gente tem que fazer as ações sociais. Vou te dar um exemplo. Nós doamos só agora, de dezembro, janeiro e fevereiro,
nós doamos mais de R$200 mil em produtos para comunidades carentes. Olha que maravilha. Isso para o processo de pandemia. Então, a gente faz o assistencial, mas a gente investe também para que essas regiões possam ser melhoradas. A gente está com um projeto agora a longo prazo, já que você tocou nesse assunto de empresa, a gente está com um projeto na região de Anápolis de investir nos bairros mais pobres. Mas como que a gente vai investir? A gente vai dar condições de trabalho para essas pessoas, a gente vai levar agora uma quantidade X de investimento que a gente tirou, também não cito números, mas são situações no quais a gente vai investir, mas para capacitar aquelas pessoas. E além do mais, nós vamos investir nos projetos e incubar esses projetos. Não sei se você compreende bem esse termo, né? Essa incubadora de projetos que a gente fala, né? A gente, principalmente na área de tecnologia, a gente fala de startups, então eu quero levar para dentro das periferias e para dentro dos bairros pobres das regiões de Anápolis capacidade tecnológica para que esses meninos saiam de lá voando, sejam grandes empresários, sejam médicos, sejam engenheiros. Por que eu posso ser um médico e aquele menino lá não pode ser? Por que me diferencia dele? Entendeu? E um exemplo forte, você falou das startups, são os bancos digitais, né? Exatamente. Cresceram numa proporção gigantérrima, tem muitos fundos com bastante dinheiro. Exatamente. Pronto para poder investir. Lógico que a gente sempre vai contar aí com a mão do governo para agilizar o processo, para que o dinheiro chegue até a ponta. Né? Um dos maiores exemplos no Brasil hoje são os bancos digitais, que estão aí batendo de frente Sim. com os grandes bancos comerciais. E o mundo, João, mudou. A gente vê hoje uma briga que a gente não, há pouco tempo atrás, talvez até para mim, que assim, todo mundo empresarial, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de compreender. Por exemplo, hoje você vê um adolescente de 15 anos falando de criptoativos, de Bitcoin, né? Você vê esses investimentos aí dos meninos já falando de bolsa de valores. Bolsa de valores. Daqui a pouco já está acontecendo o mercado, esse dinheiro físico ele já vai reduzindo, porque as empresas já estão aceitando agora criptoativos, outros já estão aceitando outras formas de pagamento. Então a gente deu um salto em tecnologia, mas aí eu vou usar uma situação que é um grupo de pessoas que eu acho fantástico, que é o grupo do Gerando Falcões, depois você dá uma olhada. É um pessoal que faz investimentos nas favelas do Rio de Janeiro, que é fantástico. E ele brinca que fala assim, antes da gente atingir o espaço, eu quero acabar com a miséria nas favelas. E acho que a nossa ideia também é muito parecida com isso. Antes da gente atingir grandes patamares tecnológicos, e isso é importante atingir, eu quero ajudar a contribuir para que as pessoas tenham acesso ao trabalho, à educação e que elas sejam pessoas que consigam sustentar as suas próprias vidas. Para a gente finalizar essa entrevista, eu vou fazer um censo aqui com você. Como é que estão os consumidores da área de comerciologia? Está mais mulher? O homem também voltou a frequentar? Eu te falo com tranquilidade. Hoje, equilibrando praticamente. Hoje a gente encontra produtos, hoje eles são iguais à venda para algumas áreas, né? Tá igual o Marcão, hein? Bem cuidado? Bem cuidado. Hoje a gente percebe que tanto o homem quanto a mulher, eles estão mais vaidosos, né? Os homens estão mais vaidosos, as mulheres sempre se cuidaram mais, né? Tanto é que se a gente for levar isso para a área de saúde, por que mulher tem menos problemas de saúde do que o homem, né? Porque ela procura o médico antes de começar um problema, ela já faz a prevenção. O homem não, ele começa a sentir uma dor e vai levando, ele entra numa medicação e vai levando. Na hora que estoura, ele procura o médico. E na cosmetologia da mesma forma. Isso foi ao longo tempo aquele preconceito, né? De achar que o homem não poderia usar produtos cosméticos, que é uma grande ignorância, né? Cuidados e cuidar da pele, do cabelo, de todo o corpo é algo que é necessário para todo mundo, né? Então a gente torce e almeja que nossos produtos e os produtos de outras pessoas também cheguem a toda a população, homem, mulher, todos os gêneros, as pessoas que queiram se cuidar, né? Acho que isso é o importante. Fantástico. E o programa Conexão João Santos recebeu aqui o Dr. Michel. Vou botar de novo o currículo desse jovem aqui, farmacêutico, cursa medicina, empresário, empreendedor, tem experiência na área de saúde, na secretaria, hoje tem as lojas dele de cosmético em Anápolis. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações para todo esse público que está nos assistindo. João, primeiro agradecer mais uma vez a possibilidade de vir ao seu programa, a audiência que tem, as pessoas aqui que trabalham com você. Eu acho que é fundamental, todo mundo que faz um trabalho tem um bastidor, então deixar o meu abraço e minhas considerações aos seus parceiros aí de trabalho e toda a população de Valparaíso, né, e do entorno, que eu acredito que políticas sérias, empresas sérias podem fazer mudanças na realidade de qualquer comunidade. Então essa é a minha consideração e torço para que o entorno, em breve, em poucas décadas, seja um polo econômico forte,
com renda e trabalho e com economia sustentável. Eu sei que você vai botar um escudo do tamanho do mundo, vai sair na política? João, essa conversa ela ainda é um tanto delicada. Eu tenho um grupo de pessoas o qual querem isso, me convidaram. Eu ainda não tive uma conversa com o prefeito. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é manter a lealdade. Eu estive na gestão, sou leal ao grupo político que eu estou e eu ainda não tive essa conversa. Mas as pretensões de pré-campanha, de pré-candidatura, claro, isso existe, né? Naturalmente, a gente faz esse trabalho, mas qualquer decisão ela é tomada em grupo e tomada também junto às pessoas as quais eu acredito que possam me apoiar. Porque política não se faz sozinho, João. Se a gente não tiver um grupo de pessoas que acreditam em você, que trabalham com você, que falam, olha, estou aqui do seu lado, porque der e vier, não adianta. A gente precisa de pessoas comprometidas com determinados projetos, e esses projetos não são projetos pessoais. Eu, Michel Roriz, ser candidato ou ser pré-candidato não é meu projeto pessoal. Caso eu tome essa decisão e eu enfrente uma campanha dessa, o meu projeto é voltado para entregar um projeto para as pessoas, fazer políticas para as pessoas, não para mim. Que legal, hein? Cara, João, obrigadão, um abraço. viu?